Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começa mais um programa Educação e Outras Conexões com a professora Anair Novaes. Tudo bem com você, professora? Muito boa tarde, Rick. Estou muito bem, graças a Graças a Deus, Deus. graças aos ancestrais. Tudo caminhando, né? No isolamento social, mas não no isolamento virtual. Com certeza. Graças a Deus temos a tecnologia para nos comunicarmos em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né, Anair? Exatamente. E hoje estamos com uma pessoa super ilustre, o nosso deputado federal, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Uau! o nosso deputado Orlando Silva. Boa tarde, deputado. Boa tarde, querida Anaí, professora Anaí Novaes, querido Rick. É um prazer falar com vocês, Tudo nosso. acompanhar esse trabalho incrível de informação que vocês têm oferecido a toda a cidade de São Paulo, oferecido ao Brasil, porque através da Rede Mundial de Computadores, o Brasil inteiro tem acesso a esses conteúdos. Então, estou muito feliz de poder participar desse bate-papo. Estou meio atrapalhado aqui, porque está tendo sessão da Câmara, então eu estou acompanhando a sessão com o olho e participando do programa com o outro. Aquela história, um olho no peixe e outro no gato. Mas eu não podia perder a oportunidade de estar aqui com você, Anaí, tinha me comprometido contigo, o respeito, o carinho, a admiração profunda que eu tenho por você. Estou muito feliz de poder participar desse bate-papo. Eu também estou muito feliz. Assim, o programa Educação e Outras Conexões, entre tantas outras intenções, é a gente levar informação, levar conhecimento, dialogar sobre os mais diversos assuntos, porque a educação ela extrapola os muros da escola e fazer conexão com o universo é o nosso dever. Então, eu sei que você está toda agitada, eu também estou. Então, vamos começar o nosso bate-papo. O tema de hoje era a conjuntura nacional frente à retirada de direitos dos trabalhadores em comemoração ao Dia do Trabalhador, que foi no dia 1º de maio. Então, eu já vou pedir para você, Orlando, para você fazer uma breve síntese da conjuntura atual da nossa política, né? Como é que a gente está, como é que está esse mundo aqui? Então, Anaí, a política e tudo mais na nossa vida, ela está marcada pela crise do coronavírus, pela pandemia, né? Então, não dá para pensar em nada que acontece no mundo hoje sem pensar nessa crise terrível que está afligindo tantos brasileiros e tantos irmãos do mundo inteiro. Imagine que nós já ultrapassamos 100 mil contaminados no Brasil, nós já ultrapassamos 8 mil mortes no Brasil, deve ser anunciado daqui a pouco pelo Ministério da Saúde, e os modelos matemáticos trabalhados por especialistas, eu cito um aqui, o professor Miguel Nicoleles, sinaliza que o Brasil pode ter números ainda mais graves. O Brasil corre risco de disputar com os Estados Unidos qual será o país com o maior número de contaminados e o maior número de mortes. E, para mim, Anaí, isso tem uma dor um pouco maior, porque eu nasci na periferia. Eu nasci na periferia de Salvador, num bairro chamado Lobato. E ontem eu recebi a notícia que a minha primeira professora, ela está contaminada de coronavírus e ela mora no mesmo bairro que eu morava, que é um bairro pobre com muita gente. Sabe como é que é, né? Na favela, mano, é tudo gente demais. É muita gente no barraco, muita gente em casa, é muito amor, muito carinho, mas é muita gente. Então, isso tem um risco de propagação do vírus muito maior. O professor Miguel Nicoleles, Anaí, me disse que no Brasil, nas favelas, há uma densidade populacional 4 vezes maior que em Nova York, por exemplo. Então, falar sobre conjuntura política tem que falar sobre coronavírus, falar sobre as medidas de proteção social que foram adotadas, por exemplo, nós aprovamos uma renda mínima de R$600 por trabalhador para os mais pobres, que pode chegar a R$1.200 por família. Infelizmente, o governo Bolsonaro está obstruindo e a maioria dos que poderiam receber ainda não recebeu. Ontem nós votamos a ajuda para estados e municípios, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, está em estado e município. E eles perderam muita receita com a economia paralisada, então a gente está recompondo a receita de estados e municípios, e amanhã está marcado para votar uma medida provisória que eu sou relator, eu estou escrevendo o texto nesse momento também, de proteção do emprego e da renda. Então a nossa lógica é atuar na conjuntura atual, brigando para ter uma renda mínima para as pessoas mais pobres, para que elas possam ficar em casa, proteger emprego
gênero O Anaí, eu acho que tivemos um problema de conexão. Orlando Silva, tá nos ouvindo? som. Melhorou, estava travando a sua voz. Agora voltou. Parece que sim. Continua travando um pouquinho. Isso. Eu posso falar de Vamos, pera só um pouquinho. Eu acho que deu um probleminha no seu microfone. É a conexão dele. Ela está falhando. E aí? Eu tenho que atuar? Orlando, Não melhorou. você vai ter que desconectar e voltar de novo no mesmo link, porque nós estamos tendo interferência. Orlando, está me ouvindo? Travou. Ele está se conectando. Bom, enquanto ele se conecta, Anaí, fala sobre o último programa, como que foi, fala para a audiência como foi a expectativa da convidada ou do convidado. Eu lembro que foi quem foi o convidado da semana passada, deixa eu me lembrar. É tanta gente que vem no seu programa já e não tem nem tantos programas assim em nossa rádio, mas já está bombando. Você está me ouvindo bem, Anaí, agora? Anaí? Então, nós estávamos aqui com o nosso deputado federal, Orlando Silva. Ele estava relatando sobre a Covid-19, falando sobre esse impacto que tem causado principalmente nas periferias, para as pessoas mais vulneráveis, com pouco recurso. Ele também estava relatando sobre a nova medida, né, que ele está como relator, para poder beneficiar essa população tão carente que ainda não conseguiu adquirir os filhos, e também comentou sobre o falecimento da sua primeira professora lá na Bahia, da onde ele é originário. Sim. Orlando é uma pessoa muito determinada nas suas ações, muito comprometida com o povo, né, porque ele é um homem do povo. Então, é um momento triste, mas é a conjuntura política que vivemos, né, atualmente, numa situação de extrema calamidade, né? Ele mesmo relatou que o Brasil logo está pare com os Estados Unidos com relação a essa pandemia que tem assolado as pessoas. Isso é muito sério. É complicado, né? E o mais preocupante, Anaí, é que os jovens não estão preocupados como deveriam, né? Exatamente, Rick. Os jovens não estão preocupados. As pessoas estão andando pelas ruas se comprometendo e comprometendo as outras pessoas, não se protegendo, né, e levando, porque acha que não vai acontecer, né? Não vai acontecer com ele, os bailes continuam acontecendo, as pessoas continuam nos bares jogando os seus dominós, os seus dados, tomando a sua cerveja, como se estivesse de férias. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, não é isso. Nós sabemos que é muito complicado, porque nós não fomos preparados para uma situação como essa, Sim. um momento como esse, entendeu? Mas é o que nós temos que enfrentar, né? É um momento muito difícil, é um momento extremamente delicado. De um lado, você tem a questão da economia, e do outro lado você tem a questão da vida humana, né?
E o que tem mais peso, o que tem mais valor? Com E certeza. as pessoas, às vezes, por medo, né, de ficar sem o que preferem se arriscar a ir nas ruas. Com certeza. Tem uma notícia muito forte que eu estava lendo hoje sobre o coronavírus, que é o que você fala no mundo inteiro. É muito chato a gente falando, mas as notícias acontecem a todo tempo, né? E o Dória decretou luto oficial em São Paulo enquanto durar a pandemia. E segundo os dados do governo de São Paulo, mais de 3 mil pessoas já morreram por Covid-19 no estado. E o governador João Dória, Nair, decretou luto oficial responsabilizando Bolsonaro pela queda nas taxas de isolamento. Olha isso, que o nosso país está, né? Sim, enquanto você tem de um lado, né, governadores, prefeitos empenhados, né, determinados em cobrar esse isolamento social, de um outro lado você tem um chefe de uma nação que diz que apenas uma gripezinha, fazer o quê, né? Morreu. Uma gripezinha, hein? Pois é. É preocupante. E o Dória, além disso, afirmou nessa quarta-feira que o estado de São Paulo chegou a 3 mil mortes, decretando luto, atacando o presidente Bolsonaro. A briga entre eles está muito feia, e por dar mau exemplo à população. E essa declaração foram dadas ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na Zona Oeste. E esse estado, que atingiu 3.045 mortes na quarta-feira, com 194 novas mortes, com um crescimento de 7%. 7% é um crescimento muito grande, né? Além disso, São Paulo já chegou a 37.853 casos confirmados em um momento de 10%. Olha só a taxa, a porcentagem de mortes. E é isso que o Dória tem falado bastante, atacando o Bolsonaro, e é o que se fala agora atualmente. E não tem como a gente não falar disso, né, Anaí? Não tem como, professora. Com certeza. Orlando? Oi, Anaí. Voltou. Tem um probleminha técnico, mas faz parte. Mas é problema meu aqui, viu? Esse meu sistema aqui cai o tempo inteiro. É um horror, porque eu devo ter hoje, Anaí, 12 aplicativos de conversa instalados. Um atravessa o outro. Nossa. Mas eu estava falando, estou acompanhando aqui a discussão de vocês, mas é isso, né? Discutir a conjuntura, discutir essa realidade que está atingindo muito forte o nosso povo, né? E a nossa briga é criar mínimas condições para que o povo possa atravessar essa fase, o povo pobre, sobretudo, possa atravessar essa fase, né? Perfeito. E essa política neoliberal, Orlando, que você nos diz a respeito? Porque, veja, o que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo é um pensamento que surgiu no século passado e eles defendiam, né? Tinha uns caras famosos, o Friedrich Hayek, que era um austríaco famoso, Milton Friedman, um americano famoso. Eles diziam nos anos 30 que é necessário ter menos Estado e mais liberdade de mercado. Daí o neoliberalismo, porque eles estavam resgatando as ideias do Adam Smith de muitos séculos atrás. E eles tentaram, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, e chegou no Brasil nos anos 80, final de 70, anos 80 e 90, implantar essa regra. O governo cuidaria de quê? De coletar imposto, de fazer a segurança pública e cuidar da justiça. Tudo mais é privado. Educação, saúde, transporte, tudo é privado. Essa lógica gerou a privatização de muitas empresas, só que num país igual ao Brasil, né, não tem condição, porque é tanta desigualdade que você tem que ter políticas públicas para permitir o acesso a direitos. E a segunda coisa que eu queria dizer que é curioso é que na crise agora do coronavírus e naquela grande crise que teve nos Estados Unidos em 2007, 2008, quando tem crise grande, o que acontece? A turma corre para o Estado. Aí o Estado é que banca investimento em indústria, banca saneamento de bancos. Então, isso é mais conversa fiada de quem quer ganhar dinheiro do que na prática para você desenvolver o país. Tanto que essa ideia de neoliberalismo voltou agora com o Bolsonaro, Paulo Guedes, que estudou na Universidade de Chicago, né, que é uma universidade americana marcada por esse pensamento, e quando você vai ver, as ideias deles produziu o que de crescimento no Brasil? Nada. O ano passado, que a expectativa era crescer 2,5% do PIB, né, que é a produção de riqueza, cresceu muito. Esse ano, com pandemia, vai crescer negativo. Então, o Brasil está ficando mais pobre por conta dessas ideias, porque o Estado tem um papel para desenvolver socialmente o país,
e desenvolver também economicamente. E quando não se tem economia, não se tem crescimento. E quando não há investimento no ser, não tem como fazer, né? Pensar em políticas públicas realmente é você resgatar a vida humana. É isso? Claro. E você, Anaí, você é professora, por vocação, por paixão, que você carrega para a sua vida. Imagina esse sorrisão bonito seu aí quando você entra na sala de aula, aquela meninada agitada, né? Normalmente a meninada é muito agitada, mas também traz muita coisa de positivo. Você deve aprender todo dia um pouquinho em sala de aula com o trabalho que você faz. Ao mesmo tempo, a escola pública, se ela universaliza o acesso à educação, ela emancipa a pessoa, que passa a ter mais capacidade crítica, mais informação, de um lado, e, de outro lado, prepara essa pessoa para o mundo do trabalho, com mais capacidade de trabalhar. Ela é melhor preparada, ela aumenta a produtividade da economia. É o que eu estava dizendo. Você não pode contrapor economia e pessoas, economia e gente. Aliás, eu luto e vivo para que as pessoas sejam felizes. E a economia tem que ser o resultado do trabalho de todo mundo, mas com a gente estudado, alimentado, vestido, abrigado, né? Descansado, às vezes, tendo acesso a lazer, a informação. Então, essa é a minha ideia. A gente tem que cuidar das pessoas. E minha ideia é cuidar das pessoas que mais precisam, inclusive, que deve ser a nossa prioridade. Eu não tenho dúvida com relação a isso. E pensando um pouco no que você acabou de trazer, quais seriam as providências necessárias, eficazes, pontuais para este momento atual? As providências, eu acredito que nós temos que ter um plano organizado, com começo, meio e fim. Apagou aqui, voltei. Um plano organizado, com começo, meio e fim, para desenvolver a nação brasileira. É fundamental. Claro que agora, nessa crise, nós temos que cuidar das pessoas, tem que ter equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, tem que ter leitos de UTI. Eu estou brigando com a Prefeitura de São Paulo. Nós temos que instalar hospitais de campanha na periferia, nós temos que ter no Grajaú, temos que ter no Jardim Helena, temos que ter na Brasilândia, em São Mateus, que na periferia está concentrando o número de mortes, está explodindo a contaminação. Então, nessa fase agora, é cuidar das pessoas, da saúde, uma renda mínima, proteger o emprego. Passada essa fase, nós temos que organizar um programa nacional de desenvolvimento, que passe por investimentos em infraestrutura, por ampliar o investimento em educação, em inovação, em ciência e tecnologia. No caso de São Paulo, temos que retomar nossa indústria. Anaí, se você for conversar com os mais antigos da tua família, muitos vão dizer das indústrias de São Paulo, de quando chegaram em São Paulo. O que era o Brás, o que era a Moca, o que era o Ipiranga, o que era a Vila Prudente. Eram todas regiões, São Miguel Paulista, tomadas de indústrias. Foram todas embora de São Paulo. Ou fecharam as portas, ou saíram de São Paulo. Então, nós temos que pensar um país em que haja indústria, haja desenvolvimento, haja inovação, haja oportunidade para a nossa gente. Então, temos que pensar, bolar um plano desse e tentar ganhar apoio, apesar do Bolsonaro, para não ficar só atrás de criticar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um incapaz. A gente tem que pensar em coisas para além dele. Com certeza, né? Haja visto com uma ação lá na Assembleia, e eu estou acompanhando de pertinho, que você está propondo um aumento nessa renda mínima aí, né? Que é uma discussão muito grande. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, a medida provisória que criou o programa do emprego, ela fixou uma regra onde, quando você reduz a jornada de trabalho, reduz o salário do trabalhador, ou quando você suspende o contrato, a empresa paga um pedaço e o governo paga outro pedaço. Só que o que o governo está pagando é menos do que seria justo pagar. A referência deles é o seguro-desemprego. Com a referência sendo seguro-desemprego, você tem, se você cresce, recebe 2 salários mínimos, já perde um bocado. Recebe 3, perde mais ainda. Uma pessoa que recebe, Anaí, 3 salários mínimos não é nenhum milionário. Com certeza. Recebe R$ 3.135. Então, eu estou trabalhando para quê? Para que todos os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, recebam integralmente a sua renda, mesmo que haja redução de jornada,
mesmo que haja suspensão de contrato. O governo paga essa diferença. Acima disso, vai recebendo um pouco menos, mas aí também já são menos trabalhadores. Mas a grande dos trabalhadores recebe até 3 salários mínimos e eles teriam esse benefício. Quem recebe até 3 salários mínimos consome tudo, infelizmente nem pouco. É tudo para consumo. Isso que vai manter o mercado da esquina aberto, a padaria funcionando. O que der para funcionar da economia na época de distanciamento social tem que ter um recurso. Às vezes você compra pela internet coisas. Se você derruba muito essa renda, você vai agravar ainda mais a crise e vai levar mais sofrimento para essas pessoas. Essa é a nossa batalha. Ou amanhã, ou na máxima na terça que vem, vai ser votado. Eu estou brigando muito para aumentar a renda dos trabalhadores. Orlando, e você tocou numa questão da vulnerabilidade, e assim, a gente tem acompanhado pelos noticiários as filas imensas na Caixa Econômica Federal para que as pessoas possam retirar os seus benefícios, as pessoas que ainda estão esperando por esse benefício que não veio, até teve uma brincadeirinha, está na análise, chama análise, né? Que isso? Como resolver isso? Veja, isso é uma coisa muito triste. Por quê? Quando nós votamos a renda mínima emergencial, era na seguinte lógica. O coronavírus vai se espalhar rapidamente, porque era uma doença que começou no Brasil pelos ricos, né? Tanto que os primeiros casos eram por Einstein, eram os caras que estavam na Europa, era doença de rico. Só que o rico tem o cara que trabalha na casa dele, tem o motorista dele, tem os funcionários dele, e isso foi passando para o povo pobre. Então, essa doença ela se espalhou, hoje ela chegou na periferia, na cidade de São Paulo, que é a cidade que a gente mora, aí, o distrito que mais mortes teve por coronavírus é o distrito de Brasilândia. É a nossa ZL. Minha ZL. Então, nós estamos com um quadro de gravidade muito grande. A renda mínima emergencial é R$ 600 por trabalhador, que pode ser 1.200 por família, para quem está no cadastro único, que é um cadastro que anota o nome das pessoas que têm menos renda, os mais pobres do Brasil. Só que o Bolsonaro, ao invés de aplicar a lei rapidamente, criou um monte de regra nova. Por exemplo, começou a exigir CPF regular para a pessoa receber essa renda. Qual que é o problema? Você tem CPF regular, eu tenho CPF regular, mas um trabalhador que não tem conta no banco, um trabalhador que vive de bico, que não tem carteira assinada, tu acha que ele está preocupado com CPF regular? Ele está preocupado com fazer o bife, o marreteiro, ele quer vender ali o negócio dele para trazer o prato de comida para a família dele. Aí, quando você obriga isso, você cria mais dificuldade. Nós até mudamos a lei, dizendo que ele pode receber sem ter o CPF, mas o governo continua obstruindo. Nós defendemos que fosse depositado, por exemplo, no cartão do Bolsa Família, para quem recebe Bolsa Família, para não ter fila lotérica, não ter fila na Caixa Econômica Federal. O governo não aceitou. Então, é uma falta de sensibilidade social, né? Uma falta de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo. A gente fala de distanciamento social, mas numa casa, os mais velhos moram, às vezes, no mesmo cômodo que as crianças. Então, é uma coisa que é difícil de fazer, né? O que eu sinto, isso acontece porque falta sensibilidade ao governo, infelizmente. Nós percebemos que há uma desumanização nas relações e na política, né? E o que a gente tenta buscar é justamente ao contrário, sermos mais humanos, mais solidários. Essa pandemia, ela está fazendo com que nós tenhamos que nos reinventar o tempo todo. Mas eu sei também, Orlando, que você está pré-candidato a prefeito aqui na nossa grande cidade, na metrópole, na vitrine do mundo. E aí? Planos, sonhos, objetivos, desejos? Eu acho, Anaí, que você começou a falar do que eu acho que nós temos que ter na nossa caminhada. Humanização. Esse seu sentimento é o meu sentimento. A gente precisa... você vê, voltando ao coronavírus, as pessoas falam 8 mil mortes, como se fosse uma estatística. O problema é que entre essas pessoas tem seu José, a dona Maria, o seu João, que é pai, que é tio, que é filho, que é neto, que é irmão, que é vizinho, né? Então, falta na política também essa humanização. Eu tenho com o meu coração que Deus me deu muitas oportunidades, né? Eu fui o primeiro da minha família que entrou na faculdade, que é um negócio raríssimo, né? Raríssimo. Eu fui o primeiro de muitas coisas onde os negros são os primeiros, né?
União Nacional de Estudantes, a única entidade maior de estudantes do Brasil. Eu fui o primeiro e único presidente da UNIC negro. No governo Lula, no governo Dilma, eu era dos poucos ministros negros. Teve uma hora que era só eu e a Marina. Então, a gente tem muito compromisso, Anaí, com o nosso povo mais pobre. Então, meu sonho é disputar a Prefeitura de São Paulo para devolver à cidade de São Paulo tudo que São Paulo me deu. São Paulo me deu dignidade, São Paulo me deu uma família que eu amo muito, São Paulo me deu amigos queridos como você, Anaí, que todo dia encontro pessoas queridas como você, que trocam energia comigo, me dão palavra de estímulo. Então, eu quero devolver tudo que São Paulo me deu na forma de trabalho. Eu tenho experiência como vereador, deputado federal, como ministro, como secretário, como gestor público. Tenho uma vivência, né, conhecendo boas experiências do Brasil e no mundo inteiro. E eu quero colocar essa experiência a serviço do quê? De um projeto político humanizador, humanizado, e que tenha como foco quem mais precisa. Eu vou trabalhar com obsessão, trabalhar mais por quem mais precisa. Porque não pode nem falar só da periferia, porque a periferia está em todos os lugares da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade multicêntrica. Você vai na Penha. A Penha tem um centro bonito, aquele comércio maravilhoso, né? Tem a minha região. É claro, mas também tem uma quebrada na Penha. Você vai na Bela Vista. A Bela Vista, a Paulista, a Avenida Paulista faz parte do distrito da Bela Vista, uma parte da Paulista, que é um lugar chique, mas tem quebrada na Bela Vista, tem cortiço, tem favela. Eu morei muito tempo na Vila Mariana, muitos médicos moram lá, classe média e tal. Mas vai ver as favelas na Vila Mariana, na aclimação. Então, São Paulo ela é multicêntrica, tem muitos centros e muitas periferias. Nós queremos colocar luz na periferia e trabalhar para dar atenção à periferia. Porque o cara que tem uma grana, o cara tem um plano de saúde, o cara consegue atravessar o deserto. Mas o pobre só tem o SUS, só tem o hospital público para ele bater na porta. Então, nós temos que garantir que tenha médico, especialização, exame de imagem, remédio de custo elevado, que é para a gente garantir o atendimento à saúde. A gente vai nas escolas. As escolas de São Paulo evoluíram, porque nós temos hoje praticamente toda a criançada na escola, toda a criançada. Na rede municipal, eu penso, minha opinião pessoal, é que a rede municipal, até os professores conquistaram bons planos de cargo e salário, uma boa estruturação da carreira, e nós temos que valorizar isso, porque um professor bem preparado, bem formado, atualizado, motivado, respeitado, esse professor vai transformar a vida de milhares e milhares de crianças da cidade de São Paulo. Então, e sobretudo os mais pobres, porque a chance que nós temos, eu digo por mim, é acesso à escola. A educação transformou a minha vida, e a educação pode transformar a vida de muitas pessoas. Assim como eu falo da educação, da saúde, o desenvolvimento, temos que estimular, espalhar o crescimento econômico pela cidade inteira. Esse que é o meu sonho, a gente botar luz, botar foco nos mais pobres, nos que mais precisam e privilegiar eles. Quer dizer que é governar só para eles? Não, governar para a cidade inteira. Agora, se essas pessoas forem bem, eu acho que a cidade inteira vai bem. É aquela história do Zequete, que fez um samba bonito, que ele, um verso ele fala, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Essa que é a minha sensação. Se a gente der voz ao morro, der voz ao povão, der voz à quebrada, der voz à periferia, melhorar a vida dessa nossa gente, toda a cidade vai crescer junto. Esse que é o meu sonho. A minha batalha é essa, todo dia, pensar um programa, pensar propostas. Agora, eu deixei de stand-by, deixei quietinho ali, por enquanto, essa onda que nós vamos fazer na cidade, por conta do coronavírus. Passada essa pandemia, vamos entrar com tudo, nas redes e nas ruas, para dar vez aos que mais precisam. Verdade. E dentro dessa sua meta, desse seu plano, São Paulo ela tem as suas especificidades, né? Porque dentro de São Paulo existem vários São Paulos, como dentro do Brasil existem vários Brasis. Existem algumas questões que elas são prioritárias. Você falou bastante da educação, inclusive eu sou professora da rede municipal, né? E tivemos uma briga grande com a retirada dos nossos direitos enquanto servidores, o aumento da frequência, né? Que é um absurdo, né? Você chega ganhando um X e, de repente, quando você vê, você está ganhando menos XY, né? Como se você estivesse na sala de aula, você fosse uma coisa, e depois que você sai, os seus direitos são todos retirados. É uma luta incessante que você vai ter aqui em São Paulo.
E essa briga a gente vai brigar junto. Com certeza. E eu sei que os professores eles são muito organizados na cidade de São Paulo. O SIMPEM é um sindicato que tem uma boa organização. Eu sei que os professores eles são muito ativos, né? É uma categoria bem mobilizada, tanto os da ativa quanto os inativos. E os professores eu vejo como parceiros. Eu acho que se a Prefeitura de São Paulo tem um parceiro para fazer um projeto político, uma parceira para fazer uma construção política, são os educadores. E acho que nós deveríamos ter a máxima atenção, muita escuta, para que a gente possa manter mobilizado. E temos que ter, Anaí, me permita fazer uma provocação, temos que ter personalidades. Você, por exemplo, uma mulher negra de sucesso, inteligente, bonita, capaz, com muitas conquistas, que é espelho para muitas outras mulheres e para muitas outras pessoas da periferia também. Então, a gente tem que ter pessoas como você. Eu tenho dito o seguinte, que eu quero que a gente tenha, na cidade de São Paulo, um de nós governando a cidade, um de nós representando o nosso povo na Câmara de Vereadores. Então, eu tenho muita expectativa. Você sabe que eu já te provoquei sobre isso. Eu tenho muita expectativa que a gente tenha um time de pessoas que se dispõem a se colocar para a política, para a gente fazer uma renovação de verdade. Renovação na política não é botar carinha nova. Lá em Brasília eu vejo, é o filho de não sei quem, neto de não sei quem, só tem juventude na cara. As ideias são antigas. Temos que ter ideias novas, gente nova e, sobretudo, na Câmara de Vereadores, por exemplo, a representatividade do povo da cidade de São Paulo, não de interesses econômicos, né? Então, eu quero, também na nossa caminhada, semear essa ideia, né? Semear a ideia de eleger mais negros, mais negras, mais mulheres, mais trabalhadores. Eu creio que nós temos que semear essa ideia e vamos colher, com certeza, bons frutos. Dentre tudo isso, eu aceito o desafio. Desafio feito, desafio dado, desafio aceito. Prioridades para São Paulo. Você falou da questão periférica, da questão da educação, da saúde. Mas eu diria que... Por favor, continue, que eu te interrompi. Então, prioridades. Dentro do seu plano de trabalho, a gente sempre tem algumas prioridades. Você falou muito sobre não só governar para a periferia, mas também um olhar diferenciado e humanizado. Mas existem outras questões que também afligem a população de São Paulo. Quais seriam na sua Eu acho que, veja, educação e saúde são temas essenciais, porque a saúde é a nossa vida e a educação é o nosso futuro. É a nossa vida de hoje e o nosso futuro. Mas é evidente que vocês têm alguns temas que são muito chave. Por exemplo, o tema da segurança pública. O tema da segurança pública é um tema que a prefeitura tem que participar. Não pode dizer, é o governo federal, é o governo estadual. Todo mundo tem que ajudar um pouco. Você iluminar uma rua, iluminar uma viela, você pode estar ajudando a fazer segurança pública. Você qualificar melhor a Guarda Civil Metropolitana, motivá-los, você está ajudando a fazer segurança pública. Você ter círculos, conselhos de segurança na cidade, em diálogo com as subprefeituras, você está ajudando a fazer segurança pública. Ao lado disso, emprego, renda, é básico. Porque não tem segurança pública numa cidade com tensão social. Você tem que criar ambientes melhores para o diálogo, criando a partir da oportunidade de renda e de emprego. Aí daí eu falar que nós temos que descentralizar o desenvolvimento. Eu lembro quando eu era vereador, a gente fez uma lei que era de incentivo fiscal para a Zona Leste. Dava um estímulo fiscal, ou seja, diminuía o imposto de quem se estabelecesse na Zona Leste. Eu lutei muito para uma empresa continuar na Zona Leste, que ela ia para o Piauí, chamada Vicstar, a empresa de telemarketing. Tem muitas na Zona Leste. A Vicstar tem 5.000 trabalhadores. Assim como ela foi para lá porque teve estímulo fiscal, por que não estimularmos mais para que outras empresas se instalem na Vila Matilde, se instalem em São Mateus, se instalem em Sapopemba? Porque o trabalhador está nesses bairros. A grande massa trabalhadora do Brasil está aí. Então, 40% da cidade de São Paulo está ali. Agora, o cara tem que pegar um trem, um metrô, uma condução, pegar aquela Radial Leste, para não falar, pegar a Ravel Bischoff, Oratório, pegar para chegar à Avenida São Miguel, para chegar até as vias centrais. É 2 horas de condução, muitas vezes, né?
Então, eu acho que nós temos que ter uma estratégia de descentralizar o desenvolvimento, porque as pessoas vão perder menos tempo no transporte, e isso vai permitir ter mais tempo para a família, mais tempo para estudar, mais tempo para descansar. Então, eu diria que saúde e educação. Saúde é a nossa vida, educação é o nosso futuro. A segurança é muito importante, porque está na cabeça de todo mundo a preocupação com a violência, e emprego e renda. Para isso, desenvolvimento descentralizado na cidade são os desafios que nós temos que perseguir. Entendi, entendi. Assim, é uma complexidade muito grande, né? E você falou de segurança pública, isso me lembra genocídio da população negra, né? Genocídio dos nossos jovens negros. E o que você pensa com relação a isso, né? Esse massacre, né? Essa coisa maluca que acontece. E a gente também tem que pensar na parte da cultura, né? Levar a cultura para os mais periféricos, para os pontos mais periféricos. E a cultura, onde entra nisso? Junto, eu falo, genocídio e cultura, que parece que são duas coisas distintas, mas, na verdade, elas se associam, né? Completamente, né? Aliás, tem um verso do Criolo, numa das canções, não vou lembrar qual que ele fala: leva para o sarau, salva essa alma aí. Esse verso do Criolo é muito emblemático das experiências de produção cultural da periferia de São Paulo. Os saraus que explodiram na periferia de São Paulo foi um lugar de contato com a literatura, com a poesia. Nós temos Ferrez, nós temos Sérgio Vaz, nós temos personagens incríveis na periferia. Nós temos uma energia criativa na periferia, que está nas rodas e terreiros de samba, que está nos saraus, que está nas bibliotecas comunitárias, que está no hip-hop, ocupando as praças com as suas várias linguagens, que está no grafite. Então, eu volto para o tema da periferia. Eu quero abrir o espaço para essa energia criativa da periferia ocupar toda a cidade. E, ao ocupar toda a cidade, mostrar força, riqueza e ser espelho, para ser referência, sobretudo para a nossa juventude que está sendo vítima do genocídio que você falou, né? Eu fui vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI, que é um grupo que investiga um determinado assunto, que investigou o genocídio contra a juventude negra. Ficamos durante 6 meses, andamos o Brasil, olhamos os dados, discutimos com autoridades e tal. O que é que nós vemos? Primeiro que a taxa de homicídio no Brasil ela é altíssima, se mata muito. Até caiu, mas ainda se mata muito no Brasil. E quem morre? Preto, pobre, jovem, da periferia. 60%. É um número inacreditável. O tamanho é tão grande. E meninos. Há até uma desproporção de meninos e meninas jovens no Brasil por conta do grau que esse genocídio tem alcançado, né? Então, eu diria que a face mais cruel da desigualdade brasileira é o genocídio da juventude negra. Porque nós não lutamos pelo direito ao trabalho, pelo direito à saúde, pelo direito à cultura. É uma parte do nosso povo que está lutando pelo direito à vida, a permanecer vivo. Por isso que é o desafio central nosso, impedir que continue. Quando a gente fala vidas negras importam, é dizer, parem de matar os nossos filhos, os nossos jovens, parem. E aí que a gente conecta tudo. Para isso tem que ter segurança cidadã, para isso tem que ter alternativa de emprego e renda, para isso tem que ter acesso à educação e tem que poder ter acesso à cultura, para poder ter alternativa de ocupação saudável do tempo livre, alternativa de ocupação saudável do tempo livre e outros espelhos. E vamos ter que mexer em outros temas que são polêmicos, que não são da prefeitura. Por exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas é um problemão, porque a lei de drogas prende o aviãozinho. Eu sei que é difícil falar isso, mas nós vamos ter que enfrentar isso um dia. Os magnatas do tráfico não estão presos. Quem está preso? Os aviãozinhos. Então, é uma lei que é feita para fortalecer o crime organizado. Porque quem entra no presídio não sai da mesma maneira. Acaba se submetendo às regras do crime organizado. Isso é uma violência contra esses jovens, já que a maioria dos presos são jovens e pretos. Perfeito, perfeito. Eu lembro que na gestão do Lula e na gestão
da Dilma, tinha um programa Juventude Negra, né? Que era um programa de fortalecimento, que foi, na época, a Secretaria de Igualdade Racial, na qual o Netinho foi um dos secretários, trabalhou com esse tema, né? Tentando minimizar esse distanciamento e tentando trazer a importância das vidas negras para o cenário. Você pretende, enquanto pleiteando o cargo de prefeito, trabalhar com um programa similar a esse? Orlando? Ele está voltando agora, Nair. A conexão dele mais uma vez caiu, Caiu. mas ele está se conectando agora. Bora lá. E as mensagens aqui não param, viu? Depois eu preciso saber se vai dar tempo de ler. Então, você já não quer por aqui de volta. Participar, falar, Rick? Sim. Rick? Sim. Então, a gente já está no nosso intervalo? Sim. Você quer que lê as mensagens agora? Você está ouvindo bem? Estou ouvindo. Pode ler. Ok, vamos lá. Enquanto o Orlando Silva se prepara aí, porque infelizmente a conexão de internet no nosso Brasil ainda não é tão boa quanto dos países da Europa e Estados Unidos, não é? Mas estamos torcendo para que melhore. Dizem que está chegando o 5G e o 7G. Esperamos que sim, hein? Porque agora não é mais futuro a internet, é o presente. Precisamos de uma ótima conexão para nos relacionarmos e trabalharmos. Vamos lá. A Neuza Ribeiro de São Paulo. Ela mandou assim: essa dupla competente para deparar este assunto. Nossos deputados sempre presentes, não importa onde. Pergunta para o Orlando o que esta pandemia influenciara nas eleições, na política e nas periferias. E como analisar a educação a nível mundial, uma vez que nossos jovens têm sonhos de intercâmbios e experiências fora do Brasil. Ele vai responder assim que ele estiver pronto aí. Vamos lá para a próxima. A Simone Silva de São Paulo. Simone Silva do Nascimento. Parabéns pelo programa, Nair Novaes. Que alegria ver o deputado federal Orlando Silva no programa. Parabéns pelo trabalho que está fazendo pelo povo. Gratidão. Concordo com a descentralização das empresas. Conheço a Vicstar. Fui diretora do Sindicato de Telemarketing. Deputado, fale sobre seu projeto de fila única nas UTIs durante a pandemia. E parabéns pela rádio, Rick. Muito obrigado, Simone. É com vocês. Conseguiu ouvir as perguntas, Orlando? Eu consegui. Primeiro que a questão o impacto da pandemia na política é difícil medir. Nós conversamos aqui agora há pouco sobre a humanização, né? A humanização da política é uma necessidade e creio que essa pandemia vai colocar em xeque muitos valores. Muita gente vai perceber que somos todos humanos, temos os mesmos riscos. Muita gente vai perceber que o Sistema Único de Saúde é fundamental para cuidar das pessoas. Então, não adianta achar que basta ter planos de saúde, tem que ter um sistema único universal para garantir saúde para todos. Então, minha impressão é que essa pandemia vai fazer com que haja revisão de muitos conceitos, inclusive na política, inclusive conceitos como de solidariedade, que é algo que cresceu muito no Brasil em função das experiências que as pessoas estão fazendo para ajudar as outras. Então, acho que vai ter uma mudança muito grande. Considero que essa questão que foi dita agora há pouco sobre a fila única do SUS, né? Das UTIs. Isso. O que acontece? Na maioria das cidades, você já tem uma saturação no sistema de saúde, particularmente a saturação das UTIs. Muitas capitais.
Aqui em São Paulo não é diferente, já está chegando perto da saturação dos hospitais públicos. E há vagas em hospitais privados. Qual que é a nossa proposta? Que haja uma centralização por parte do poder público de todas as vagas de UTIs e seja feita uma fila única. Não é a fila baseada em quem tem plano de saúde ou não, e quem pode pagar um hospital privado ou não. É a fila baseada em quem precisa mais. Porque a saúde é um direito de todos garantido na Constituição, e se a gente não levar em conta esse princípio agora, nessa crise, vamos levar em conta quando? Então, essa que é a nossa ideia, né? E a gente tentar não ter uma fila com base no bolso do paciente, mas sim na necessidade que ele tem de atendimento. Essa que é, que é o nosso projeto. Foi aprovado pelo Comitê Especial de Deputados que cuida das medidas do coronavírus, e o nosso esforço é votar o quanto antes, porque é muito urgente, muito urgente. E assim a gente poder ajudar mais pessoas. Tem uma pergunta que me veio agora, que chegou, eleições. Haverá mudanças nesse calendário eleitoral? Né? Porque, pela estimativa, há uma alteração, está tendo uma alteração em tudo, né? Então, a pergunta é, haverá alteração no calendário eleitoral? Olha, eu temo que haja. O que eu ouço de membros do Tribunal Superior Eleitoral é que é preciso garantir que a eleição seja concluída a tempo de dar posse aos novos eleitos em 1º de janeiro do ano que vem. Então, a ideia é dar posse a todos os eleitos, vereadores e prefeitos, em 1º de janeiro do ano que vem. Mas talvez nós não tenhamos prazo para fazer exatamente na data que está programada agora, 1º de outubro. Talvez nós tenhamos adiado o prazo das convenções, o período eleitoral e as datas da eleição, mas acontecerão esse ano. Eu tenho certeza disso. Porque para que as eleições ocorram e para que não se adie para o ano que vem, teria que mudar um artigo dentro da Constituição e não se há tempo para isso, ok? Exatamente. Eu acho que nós temos que... E é errado você prorrogar mandatos, ter mandato tampão, tem que fazer eleição. Claro que se, por acaso, a pandemia se projetar até setembro, outubro, aí é outro ambiente. Mas eu espero em Deus que isso não vai acontecer e nós teremos a oportunidade de ter a vida eleitoral regulada aqui. Eu também espero. Uma outra questão que chegou para nós é que todo mundo acabou meio que acusando o carnaval de ter sido um foco do coronavírus. Só que nós sabemos, por exemplo, que na cidade de São Paulo, o carnaval ele é um evento que tem uma arrecadação maciça, né? E que, na verdade, a verba do carnaval acabou ajudando a São Paulo a combater o coronavírus. Você concorda com essa informação? Olha, essa ideia de que o carnaval que explodiu o coronavírus é uma ideia que não tem fundamento científico. O coronavírus chegou no Brasil depois do carnaval, os primeiros contaminados foram de pessoas que viajaram para a Europa, então não tem nenhum fundamento. E o que é certo dizer é que a economia do carnaval tem relevância, é importante, mobiliza a economia da cidade, mobiliza a economia criativa, dá oportunidade para trabalhadores dessa economia criativa. Então, é uma fantasia de gente que tenta manipular sentimentos religiosos, tentando associar carnaval, festa mundana, a um fenômeno como esse, essa pandemia que quem olha a ciência sabe como é que ele chegou no Brasil. Exatamente. Intolerância religiosa. Outra pergunta que chegou aqui. Como atuar, como combater ou como valorizar a cultura negra dentro dos espaços? Olha, isso é muito sensível, muito importante. Eu acredito que nós devemos respeitar todas as religiões, não importa qual seja. Nós não queremos privilégio para nenhuma religião. Nós só queremos que todas sejam respeitadas igualmente. O Estado brasileiro ele é laico, o Estado é separado da religião, faz séculos. E o que nós vemos no Brasil é que uma religião é vítima de preconceito, de discriminação, que são as religiões de matriz africana. Umbanda, Candomblé, que tem terreiros, templos atacados, agredidos. Então, essas manifestações de intolerância religiosa, na minha opinião, elas são, em alguma medida, manifestações racistas, que são religiões de matriz africana que são identificadas com o povo negro brasileiro.
Claro que você tem brancos que professam essas religiões, claro. Só que você tem uma origem, uma matriz ligada à África, ligada às tradições negras do Brasil. E daí o racismo aparecer na fórmula da tolerância religiosa. Eu creio que nós temos que denunciar fortemente e denunciar defendendo a liberdade religiosa. É engraçado que a turma associa o comunismo ao autoritarismo religioso, mas no Brasil, quem botou na Constituição o direito e liberdade de culto foi um deputado comunista, Jorge Amado, que era deputado do Partido Comunista do Brasil, por São Paulo. Apesar de baiano como eu, ele vivia em São Paulo e foi deputado por São Paulo. E Jorge Amado escreveu o direito à liberdade de culto, que é fundamental, mas que não é respeitado nas religiões de matriz africana. Por isso nós temos que combater a intolerância, denunciar, para que nós possamos constranger os que praticam esse tipo de atitude. Orlando, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu quero dizer que foi uma honra muito grande tê-lo aqui no programa Educação e Outras Conexões, e eu vou passar a palavra para o Rick, ver se ele tem algum informe para nós, uma pergunta, e depois a gente vai partindo, encerrando. Eu quero agradecer. Eu agradeço a oportunidade, viu, Anaí? Agradeço mesmo a oportunidade de participar desse bate-papo contigo, programa lindo. Agradecer ao Rick a oportunidade, fiquei feliz de ouvi-lo, não vi, mas ouvi. Manda um beijo para a turma do Ipiranga. Pode Maura, deixar. A turma toda do Ipiranga, manda um beijo, eu gosto muito do pessoal, estou com saudade de voltar lá, tá bom, Rick? Com certeza. Beijão, Rick. Beijão, meu querido, beijão. Cara, eu quero agradecer muito esse programa aí, é muito fortíssimo. Infelizmente, nós estamos mudando algumas normas na nossa rádio, não podemos mais mostrar a audiência na tela, não podemos falar, temos que adaptar aos novos formatos de outras emissoras digitais e também outros sites de notícia. Então nós estamos readaptando, mas eu quero agradecer essa audiência, muitas mensagens ao nosso convidado, que é o ilustre Orlando Silva, que o Ipiranga inteiro tá mandando mensagem aqui, separar o pessoal do Heliópolis também, mandando beijão, pessoal da Vila Mariana e Ana Rosa tá mandando um abraço aqui, beijão, muitos coraçõezinhos, parabéns Anaí, muitas pessoas mandando mensagens de parabéns, dizendo que o seu programa não tem igual. E eu quero agradecer também que devido a esse programa, batemos a audiência de melhor programa de abril e início do mês de maio. Então assim... É um programa fortíssimo que está crescendo e com o nosso convidado ilustre, Anaí. Professor Anaí, é demais. Eu quero agradecer imensamente a esse programa e a todo esse conteúdo que você tem levado a todas as casas ou até as pessoas que estão no trabalho, né? Que infelizmente ou felizmente precisam trabalhar, né? Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar com o Orlando. Orlando é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, né? Eu falo que ele é um dos mais humanos que eu conheço. Orlando, muito obrigada. Que nosso programa, eu espero poder recebê-lo outras vezes, em tempos mais calmos. Com certeza. Em tempos mais serenos, mas assim, estamos juntos, a nossa luta é árdua, mas existe uma representatividade e isso faz toda a diferença. Obrigado por você estar aqui conosco. E, por favor, pessoal, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, no meu Instagram, Anair Novaes, e no meu Facebook, Professora Anair Novaes. E a nossa boa rádio, Boa Música FM. Orlando, é com você. Obrigado, Anaí. Obrigado, Rick. Muito feliz de participar. Um beijão. Espero que a gente volte a conversar, tá bom? Beijo, tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a todos. Estamos chegando ao fim desse programa. E não esqueçam, hoje tem a estreia do programa #Diversidade com a nossa locutora Caroline e eu, Rick Bastos, com a nossa primeira convidada. E esse programa é com apoio da Secretaria de Cultura do Campo Limpo. Então eu quero agradecer a Secretaria de Cultura do Campo Limpo que está apoiando e, na verdade, são idealizadores desse programa. E hoje também tem o... Oi, pode falar. Eu só quero lembrar que a semana que vem nós temos também convidados ilustres, tá bom? Opa! Deixar o recadinho dos nossos convidados.
A semana que vem estaremos com a professora Célia Santos, de Campinas, e o nosso artista global, o Caçamunanga. Estaremos no dia 13 de maio, refletindo sobre 13 de maio, que data é essa? Pois é, que infelizmente tem gente que ainda pergunta para que serve essa data nos dias de hoje, jovens que nem sabem o que significa, né? E isso é muito triste, uma data dessa e as pessoas não têm ideia de que se comemora, né? E na verdade não é uma só comemoração, mas sim também um dia para refletirmos, né, professora? Na verdade, não é comemoração, é reflexão. Reflexão. Né? Porque vamos estar dialogando sobre uma liberdade, uma abolição inacabada, inconclusa, né? Porque ainda há muitos negros brancos escravizados nesse país. Então, até quarta-feira que vem, em Educação e Outras Conexões. Um forte abraço a todos vocês. É isso aí. Tem uma mensagem aqui bem legal aqui do César Xavier. A mensagem do César é do Ipiranga. Oi, deputado. Em razão do alastramento da Covid-19 nas periferias, no seu plano de governo, esperamos mais notícias públicas nesses redutos e que seu plano não trate de forma artificial estas questões raciais em São Paulo. Ok, é uma pena que, César, você entrou já no final do programa, o nosso convidado já se foi, mas agradecemos essa mensagem. O pessoal do Ipiranga está em peso aqui. Agradeço mais uma vez. É isso aí, Anaí. Professora Anaí, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos de dica de economia? Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Em uma entrevista de emprego é comum ter que responder a pergunta: por que você deixou seu último trabalho? Essa resposta pode dizer muito sobre a sua ética e a sua atitude no trabalho. Para começar, não tenha vergonha de ser honesto e de dizer que foi demitido, se for o caso. Não é preciso detalhar os motivos que levaram à demissão ou as frustrações por que você passou naquele momento. Não fale do antigo chefe, dos antigos colegas ou da antiga empresa. Em hipótese alguma, isso conta pontos para você. O melhor é dizer que você aprendeu com o que passou e de que forma se tornou ou está trabalhando para se tornar um bom profissional. Assim será bem melhor. Dicas de economia.